Vamos lá então. A Venezuela não é e nunca foi um país socialista. O que acontece é que a gente tinha o Nicolás Maduro, um cara que intervia fortemente nas empresas, estatizou um número enorme de empresas e que era um cara de esquerda que dizia o seguinte: a Venezuela terá como legado do meu governo o socialismo. Ou seja, ele queria deixar como legado o futuro socialismo. E tinha um tal plano, que ninguém detalhou nunca, de tornar a Venezuela um país socialista. Mas vamos entender o que é o socialismo. O socialismo é o sistema em que os trabalhadores tomaram o meio de produção e é justamente essa transição para o comunismo, que é um sistema sem Estado. E a confusão é a seguinte: as pessoas acham que por um país ter um controle muito forte da sua economia, por ter estatizado algumas empresas, isso resume o socialismo. É por isso que tem muita gente por aí que fala que o Brasil ou o governo do PT eram governos socialistas, comunistas, blá blá blá. Mas a real é que não. Existem países, inclusive de direita, que realizam controle muito forte na sua economia. E lembrando que isso não aconteceu nos governos do PT, pelo contrário. Foi um governo de commodities, foi um governo que fechou com banqueiro, foi um governo que a Petrobras entrou na bolsa, por exemplo. Então, assim, essa confusão que é feita, ela é de propósito. Os grupos que têm mais grana fazem esse tipo de confusão, porque simplesmente aqui na América a gente ignora completamente que as experiências e as características das experiências não resumem um sistema político, econômico, social. Não é como se existisse o bingo do socialismo. Existem essas características e essas características. Existem sim características centrais. Controlar o Estado, controlar a máquina pública, não resume o socialismo. Se a gente fosse pensar assim, muitos países europeus em épocas de crise fazem um controle total de sua economia para que não quebre. Eu te pergunto, a Europa é socialista? Óbvio que existem muitos países europeus que não fazem esse tipo de controle, mas a maioria faz. E sobre o modo de produção capitalista na Venezuela, o que acontece é que a Venezuela teve um problema gigantesco com o petróleo. Então a grande besteira que foi feita na Venezuela há pouco tempo atrás foi o seguinte: é um país que tem muito petróleo. Eles simplesmente não desenvolveram outras áreas do país, ficaram dependentes do petróleo. E teve uma época que o petróleo entrou em crise e o preço do barril se afundou. Como eles dependiam muito, praticamente totalmente do petróleo, o país se afundou junto. Mas essa característica não é uma característica de economia socialista não, qualquer economia pode passar por isso. Se o Brasil começasse a depender muito do petróleo e não desenvolvesse outras áreas, o Brasil ia se afundar junto, capitalista ou não. A Venezuela é um país anti-imperialista, mas não socialista. No entanto, o Chávez mobilizou algumas experiências de autogestão e formação de comunas interessantes. Isso são questões muito legais da gente abordar, ainda mais porque o termo imperialismo, por mais que na nossa bolha de esquerda ainda ronde algum espaço ali, para muitas pessoas o imperialismo não é uma coisa tão explicitada. Quando a gente fala das lutas de esquerda, a gente está falando das lutas para que as pessoas que produzem, os trabalhadores, tenham liberdades reais, possibilidades reais de terem liberdade. Não essa liberdade pregada pelo liberalismo. E sobre o imperialismo, eu tenho pouca coisa para falar porque eu tenho pouco tempo de vídeo. Mas basicamente, os países colonialistas, ou seja, os países que lucram com a desgraça dos outros, se utilizam de vários meios para continuar mantendo essa sobreposição sobre os países. Quando a gente fala aqui da América Latina, por exemplo, a gente fala de uma seção de governos fantoches, a gente fala de embargos globais quando os países querem, sei lá, fazer alguma coisa que os Estados Unidos ou a Europa não concordam. Então, por exemplo, digamos que o Brasil não quer mais ficar exportando a melhor carne que tem no país. Para quem não sabe, o agronegócio é basicamente isso. Eu e você não estamos comendo a carne do agronegócio. O agronegócio está aqui para vender o melhor e deixar o pior para o brasileiro. Se vivêssemos em um país anti-imperialista, a luta pelo controle e pela gestão dos recursos naturais do país sendo feito pelas pessoas do país seria uma pauta colocada na frente, que não é o caso do nosso país. De qualquer forma, os próximos temas que eu vou abordar aqui no meu canal vão ser justamente esses: imperialismo, Brasil e América Latina. Qualquer questão, deixa um comentário aqui, sugestão, o que for. Enfim, agradeço muito quem puder estar me ajudando na produção de conteúdo. Tchauzinho!